Olá, você que nos acompanha em multiplataforma, sempre pela rede pública legislativa de TV e rádio no 93,9 FM a partir de Bauru para 22 cidades e também nos canais abertos e fechados da rede da TV Câmara Bauru. A rádio completou 10 anos e a TV tem mais de 25 anos atualizando para você as questões do seu representante popular nesta cidade média, cosmopolita, regional do estado de São Paulo. Tem uma região norte da cidade que é gigantesca, que desde os anos 90 formou, como a gente fala todo dia na nossa experiência, uma outra cidade com características peculiares. E o Beto Móveis, o vereador Antônio Carlos Domingues, está lá presente nesta grande região. Beto, obrigado por atualizar conosco aqui essa questão do dia a dia. Você corre lá, pessoal, enche o seu WhatsApp, eu te procura lá na porta de casa e depois a gente atualiza aqui. Com certeza. Roberto, tem algumas demandas que você já tinha encaminhado durante o primeiro mandato, agora a gente está aqui gravando essa atualização natural do tempo em relação ao segundo mandato. O WhatsApp, quando mencionei, continua enchendo, porque as pessoas vão querendo mais estrutura, mas vamos lá. O Parque Geansante, o asfalto que começou lá atrás, a gente gravou um pedaço, ele foi dividido em 4 fases. O que já foi concluído? Qual que é a questão da 4ª fase agora? Como é que está esse cronograma? Você já conseguiu acertar isso com a prefeita? Na verdade, a obra já foi finalizada e entregue. Tudo? Tudo. Que bom. Nesse caso da entrega das obras, tinham 4 fases, inclusive a 4ª fase agora de mais de 2 milhões de reais? Sim, a obra já está totalmente entregue. Como esse bairro ficou muito tempo sem asfalto, nós temos então um investimento em 4 fases lá de qual o valor total dentro? Passou um pouquinho de 10 milhões, 10 milhões exatamente. Tá, você que acompanha o mapa das questões de investimentos da cidade, do dia a dia nas regiões, você sabe que quando tem uma demanda de um bairro desse porte, 10 milhões de reais é um investimento bastante significativo numa única região. Sim, sim. É um bairro que vem sofrendo já ao longo do tempo, né? E a cobrança minha, sempre a população cobrando e, enfim, executar a obra. Agora, tem algumas outras demandas relacionadas àquela região lá, então eu citei aqui o maior núcleo da América Latina, né, dos anos 90, de onde se expandiu depois toda aquela região, Mobuji, Nagasawa, Bauru 2000, Geansante, tem o Flórida perto, tem um monte de casas agora que estão saindo naquela região, o Meridota já tem um asfalto velho lá, né? Também teve um investimento para a questão de recap lá. Também, o Meridota foi praticamente uns 70% já recapeado, falta alguns pontos, mas a gente está trabalhando para buscar o recurso como emenda parlamentar ou a prefeitura está executando e finalizando o bairro todo. Você sabe o volume, você daria perto do Geansante, embora tenha infraestrutura, algumas coisas, em recap, porque o Meridota é gigantesco, né? Meridota acho que já teve um investimento também aproximadamente de 8 a 10 milhões também já. Tá. Ali nós temos, como eu falei, da grande região, então recap no Meridota, o Geansante asfalto novo, teve que começar do zero da terra, né? Tem guia, sarjeta, rede inteira. O Jardim Ivone, lembrando que o Jardim Ivone era aquele fundão para quem vai lá para o aeroporto Bauru Arealva, que tinha aqueles resíduos sós, era um outro, teve remoção de casos, assim, cada governo faz uma etapa, agora as pessoas esperam se chegou a hora do asfalto no Ivone ou não. Sim, o Jardim Ivone já está para dar ordem de serviço, que ficou umas pontas, né, foi asfaltado uma parte no meio e ficou umas pontas sem asfalto. Tem uma emenda parlamentar e a prefeitura com mais uma parte para finalizar o Jardim Ivone. Creio que ainda a obra começa esse ano ainda. Tá, já que a gente falou ainda de asfalto, não pode deixar de falar, senão o pessoal vai cobrar você lá depois no WhatsApp para que ver o vídeo na Rádio TV Câmara, o Jardim Flórida. Flórida, o projeto está pronto, a prefeita está colocando alguma adequação para também estar a obra em andamento também. Então, só para atualizar, o Jardim Ivone, você que é morador, isso é asfalto com ordem de serviço, né, para cobrar o executivo, e o Jardim Flórida na etapa de projeto, para depois passar para a segunda etapa. Sim.
Já que você falou de emenda, algumas dessas obras dependem de interlocução com deputados, né, Correios, partidos, aquilo que está disponível ou em São Paulo, às vezes tem um porta maior ou não, mas sobretudo Brasília. Eu estou falando isso por causa de um investimento que é esperado em muitos bairros da cidade, a questão de opção de lazer, como você sabe, é muito difícil. No Meridota tem algo relacionado à questão de quadra de areia? Quadra, a gente conseguiu um recurso com o deputado Arnaldo Jardim, de 250 mil avaliado, e a prefeitura colocou mais 300 mil e a obra da quadra de areia já está em andamento já. Então daria uns 550 mil no total investimento com a contrapartida da prefeitura. Da prefeitura, 300 e uns pouquinhos mil. Tá. Para as pessoas que não sabem, quando o vereador faz uma interlocução com o deputado e consegue uma emenda dessa natureza e tem um valor específico inicial e o projeto fica mais robusto, né, como nesse caso, é exigido uma contrapartida. Aí tem que entrar, encaixar no orçamento aqui. No orçamento. E a prefeita teve um bom olhar e colocou a contrapartida. Agora eu comentei sobre a quadra de areia porque é real isso, né? As pessoas que eventualmente não acompanham, sai da zona da Rondon para a cidade, para trás ou da linha do trem, né? Faz parte, cada um mora no seu universo, não tem ideia de como faz diferença um equipamento como esse. Sim, sim. A população ali tem que atravessar a cidade praticamente e hoje, enfim, a obra será entregue no prazo de 120 dias. Eu enfatizo isso porque quando você passa na Getúlio Vargas, aqui não é nem uma questão de colocar a Zona Sul com os outros bairros, a gente olha aquelas quadras da beira do porto e vê aquela molecada jogando, jovens lá, sabe quanto isso faria diferença se tivesse regionalizado, né? Com certeza. Agora, Beto, naquela região, quando a gente já falou aqui, ó, Livone, Flórida, Meridota, Jansante, tem o Bauru 2000, tem o Parque Recap também, tem Isaura Pitagarmes, é muito grande aquela região. Ela já tem uma cidade dentro da outra cidade. Agora, eu estava lembrando com o Beto aqui, enquanto a gente está gravando, o maior núcleo da América Latina, o Meridota, nasceu lá com 3.400 e poucas casas, anos 90, hein? A gente já está há 35 anos, para ver como a gente fica velho em relação ao tempo e as demandas crescem. Naquele entorno atrás da Quinta da Bela Olinda, somando tudo, só dos últimos anos tem mais de 5 mil casas para sair lá. É tudo isso mesmo. Tudo isso. E tem mais 500 da Ecovita que está em fase para começar também. Onde é essas da Ecovita? Atrás do Bauru 2000. Atrás do Bauru 2000. Isso. Então, Bauru 2000 mais 500 Ecovita, mais 5 mil aqui. 5.000. Parte alta e baixa da Quinta da Bela Olinda em andamento. Isso significa que no lugar desse, você vai instalar uma nova cidade, que o Meridota foi uma nova cidade, maior do que o Meridota, para as pessoas entenderem, vai precisar de equipamentos públicos. Escola. A escola a gente já estamos cobrando executivo para ser colocada uma escola lá para a população, que a cobrança já está gigante. Legal. Para as pessoas entenderem, quando tem um novo núcleo, tem um projeto, você acaba, pela lei federal, deixando reservado a área, chamada área institucional. Mas a obra, o equipamento e o serviço não depende do parlamentar cobrar lá. A gente vamos estar empenhado em cima para essa escola ser cobrada e mais melhoria, que o posto de saúde é pequeno, ou uma ampliação, ou mais um atendimento para a população lá. Legal, foi bom você lembrar da questão da unidade de saúde, porque a gente comentou sobre unidades básicas de saúde, UBS, fora a questão das necessidades. Lá na frente, em um determinado momento, a gente vai até falar em UPA do Meridota com outros serviços, mas a gente já entra nisso. Se você tem unidade de saúde que nasceu de um tamanho para uma região, você gera uma nova demanda que é para poder ampliar ela, não tem jeito. Sim, a demanda já está aumentando e gente, vamos em cima do executivo, pode ter certeza. A gente está gravando aqui ainda no primeiro quadrimestre de 2025, novo mandato, vão atualizando as demandas, como a gente disse no início. As pessoas talvez não tenham dimensão. Você pega lá, por exemplo, a prestação de contas da saúde, você fala UPA Meridota, e vê a distribuição de atendimentos médicos, exames, essas coisas todas, no dia a dia. É o maior volume de atendimento da cidade. Mais de 50% da rede. Sim, na verdade já está um pouco sufocada e a gente estamos trabalhando, iniciou uma ampliação, inclusive na ala, vai ter uma ala de pediatria no Meridota.
Ok, pediatria, atendimento de crianças, muito mais famílias, filhos, aí entra uma demanda específica aqui. Como você sabe, você tem descentralizado a pediatria hoje, uma parte do serviço, por exemplo, no Geisel, mas essa região da cidade, que a gente já comentou que é gigantesca, não tem esse serviço lá ainda. Não tem. A gente já fizemos uma reunião com a prefeita foi até o local com a gente, a obra está em andamento, mas creio que ela volta máximo semana que vem. A inauguração estava prevista para agosto. Como teve um atraso, acho que uns 30 dias, creio que setembro vamos estar inaugurando a pediatria no Meridó. Ainda nesse ano, então? Ainda nesse ano. Tá, pediatria exige, né, depois para cobrar mais médico, aumentar a escala lá, porque sim. O volume não é só o prédio, né? Não, todos, médico, enfermeiro, todos. A gente Os técnicos vamos estar, todos. sim, no dia a dia a gente vamos estar lá acompanhando para que isso aconteça. Para quem não acompanha no plenário, às vezes o projeto de lei está lá, projeto de lei que faz transposição de recursos da lei 50 não sei das quantas para outra, né? Não domina a linguagem técnica, a gente está falando desse assunto. A prefeitura pediu um ajuste no orçamento exatamente para 3.577.000 para poder dar fôlego, para poder pagar esse final de obra lá. Esse final de obra da ampliação do UPA do Meridota. O serviço lá numa contratação terceirizada, a gente também tem um parâmetro aí para poder comparar ao longo do tempo, né, como é que fica a situação dos locais que estão sendo atendidos diretamente por estrutura pública e aqueles que têm contratos com as outras empresas. Sim, sim. A gente falou de pediatria, as escalas dos médicos para encontrar isso aqui, porque pediatra, gente, tem muito pouco na rede municipal. Não é um problema só de Bauru, não. Todas as cidades de porte médio, nas pequenas, então, é muito difícil encontrar pediatra. Uma especialidade que, infelizmente, formam-se 50, 100 médicos, 2, 3 que acabam indo para essa área. Isso torna, inclusive, mais caro o serviço especializado, que é exatamente o que precisa. Com certeza. Até a prefeitura fez algum chamamento, pediatra, não apareceu. Mas concurso nem candidato aparece. E aí vai atender uma população gigante aqui da cidade, então o serviço de pediatria está nessas questões em andamento. Beto, embora esteja relacionado a outra região da cidade, ia comentar com você, porque o Meridota, onde teve uma audiência pública que relacionada à questão da água, né? Só tem oscilação de energia, então tem uma série de demandas, a gente está falando de saúde, asfalto, infraestrutura aqui, e o DAE explicou, olha, quando tiver grandes temporais, como infelizmente teve no começo do ano, qual é o risco da bomba cair? Aí cobrar o DAE para botar um gerador lá, né? Sim. Precisa urgentemente e dar uma melhorada nos reservatórios também do Meridota. A gente estamos acompanhando passo a passo. O presidente está fazendo um novo reservatório lá perto do Distrito 4, né, na parte alta, para manter os bairros mais baixos ali. E a gente vamos estar cobrando isso dia a dia aí. Legal, ou seja, além da questão do posto do dia a dia, a gente falou da questão operacional, precisa de um reservatório gigante para o tamanho da nova cidade que a gente está falando aqui. Os reservatórios lá são muito antigos, tem alguns que tá até com vazamento já, mas a gente vamos cobrar o executivo para ser trocado esses reservatórios lá na nossa região lá. A gente fez algumas matérias contigo e aproveitar para atualizar e lembrar aqui, isso não sai da memória do dia a dia das pessoas. Quando a gente fala dessa grande cidade, eu estou repetindo isso o tempo todo, mas para dimensionar, por exemplo, na questão de trânsito. Você sai da Rondon, quando você entrava na alça do Meridota ali, sem a marginal, e vai em direção, se não tivesse a ampliação da avenida lá que você acompanhou, hoje seria impossível passar de um bairro para o outro. Já tentei passar ali, já fiquei mais de hora num pedaço de menos de 500 metros. Hoje melhorou bastante. Tem extensão da avenida, deu uma desafogada boa lá. Com certeza. Naquela região. Um avanço para a região ali. Tá, a prefeita está num mandato novo, tem toda a lista aqui, você carrega a listinha no bolso, vai com ela atende, fala quando vai falar numa reunião, vamos lá que o povo está esperando lá. Sempre atendeu. Vamos.
Correr lá. Correr lá, No vamos. dia a dia. Você recebe mais demanda no WhatsApp, estou comentando aqui, porque você é o típico vereador de bairro, né? Tem cada um tem uma característica, que é a representação popular da cidade, que a gente sempre fala aqui, o respeito à escolha do eleitor em cada um dos perfis. O pessoal bate na tua porta ela também no bairro? Bate. Vamos em no casa, comércio? vamos no meu comércio, o dia todo. É por isso, para marcar com o Beto, você fala com ele aqui das agendas da Câmara, você tem que ver que hora que ele está lá também para esperar, porque tem que atender o pessoal lá, não Com tem jeito. certeza, o atendimento lá é gigante. Legal, muito bom, Beto. Ó, saúde, asfalto, infraestrutura, isso significa mobilidade urbana, trânsito, as pessoas precisam ter lugar para ter escola, depois prever o crescimento mesmo, atualizar a demanda o tempo todo para ir adiantando com eles no dia a dia aqui, né? Com certeza. E estaremos sempre cobrando o executivo para melhoria da nossa população. Beto, muito obrigado por se atualizar conosco aqui. Essa lista é importantíssima para que as pessoas tenham, inclusive, um documento público ao longo do tempo, não é só questão parlamentar, né? Do dia a dia, porque vai lá no plenário, é corrida a sessão, vota, não vota, atrasa, posterga, adia, né? E pede questão de ordem, pede questão de ordem, agora aqui vai sair, não vai sair, quando vai sair? Com certeza. E vamos trabalhar cada dia mais para melhorar a nossa cidade aí, pode ter certeza. Obrigado. A Rádio e a TV Câmara conversou com o vereador Antônio Carlos Domingues, o Beto Móveis. Se você fala Antônio Carlos Domingues lá, como fala Nelson Gonçalves, nem todo mundo vai conhecer no dia a dia. Então é a familiaridade entre o representante popular e a região onde ele mais lida, embora, lógico, no plenário trate da cidade inteira com todas as frentes das questões do dia a dia. Esta atualização é importantíssima e a gente continua acompanhando aqui para você, porque é um documento público. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, você viu falar, por exemplo, de Jardim Ivone, mas você do Jean Sante, falou, mas do Jean Sante falou? Falamos sim. Assista tudo, porque aí você pode ir lá na página da TV Câmara em vídeos, no YouTube, está tudo lá, a gente não corta nada, é integral, é conversa aqui direto, sem edição, para você ter o documento público e assistir a hora que você quiser, quando você voltar do trabalho. Até o nosso próximo encontro.